bom dia a todos, em nome da Brapsa. Esse nosso bate-papo sobre TP, né, será ministrado aí pelo Caio, né, da IT2 Tex, pelo Mário, da B2 Finance, e o João, da IR. Tá? Então, a dinâmica vai ser feita uma apresentação pelo Caio, e aí, nesse momento, as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem estar colocando no chat, né? No final da apresentação, nós vamos responder, vamos interagir com vocês, tá bom? E está sendo gravado, né, esse nosso bate-papo, e também nós vamos fazer um resumo dessas perguntas e respostas para estar encaminhando para vocês, tá bom? Então, Caio, por gentileza, pode começar. Bom, inicialmente, bom dia aí a todos, né? Vamos começar a nossa diversão aqui falando a respeito de transfer pricing, tá certo? Quando vocês virem minha tela, por favor, dá um toque. Edmundo, estamos vendo? Estamos vendo a sua tela. Bom, gente, então, o que acontece, tá? Resumindo, final do ano passado, nós tivemos aí uma mudança na legislação de transfer pricing, uma aproximação com a OCDE, tá certo? E isso muda muito o nosso quadro a respeito de transfer pricing aqui no Brasil, certo? Então, o que nós temos que saber para quando nós falarmos a respeito agora de transfer pricing? Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é: esqueça tudo que você aprendeu sobre transfer pricing até agora. Nesses 27 anos de legislação brasileira de transfer pricing, tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente esquece. Tá? Não é mais o transfer pricing como nós conhecemos. Nós vamos passar agora a seguir os guidelines da OCDE. E lembrando, guideline da OCDE não é a regra, é um guideline, é uma linha de raciocínio que nós temos que seguir. Tá? Outra coisa, não existe mais safe harbor, pelo menos até agora. Então, aquelas empresas que estavam no safe harbor da exportação, que falava, eu não preciso fazer mais nada, não preciso fazer nada porque eu estou no safe harbor, esquece. Safe harbor, até o presente momento, ele não existe mais. Então, a partir de agora, importou R$1, exportou R$1, você está obrigado a fazer os estudos. E lembrem que eu estou falando, não se fala mais cálculo, nós estamos falando agora em estudos de transfer pricing. Muita gente me pergunta assim, Caio, a minha empresa já fez o estudo lá fora, tá certo? Não preciso fazer nada aqui dentro, não é verdade? Não. O que foi feito lá fora, vale lá fora. Aqui dentro do Brasil, tem que ser feito o estudo seguindo as nossas regras, as nossas normas, tá? Então, lá fora, o que foi feito lá fora serve de base para aquilo que nós temos que fazer aqui dentro. Agora, não quer dizer que o que foi feito lá fora vale integralmente para nós aqui no Brasil. Tá? Nós ainda temos algumas características específicas. Outra coisa, não existe banco de dados próprio, não existe banco de dados local. Os dados têm que ser públicos e auditáveis. Eu tenho escutado um monte de gente aí falando no mercado, não, eu tenho a minha própria base de dados. Gente, a base de dados tem que ser pública e não no nosso conceito de pública, de que seja gratuita. Ela tem que ser pública, quer dizer, eu tenho que ter acesso a essa base e os dados contidos dentro dessa base, eu tenho que conseguir auditar, tá? Eu, nesse caso, tá? Fiscal da Receita Federal. Se eu passar para o fiscal da Receita Federal uma planilha em Excel com os dados que eu coloquei lá dentro, gente, é pau na certa. Lá fora... Só para continuar, Caio, que acho que não sei se as pessoas sabem qual é a necessidade de ter uma base de dados externa, né? Sim, sim. A gente, lá fora, conversando com várias pessoas lá fora, eles falaram, Caio, se o fiscal aqui de fora do IRS, ele pede aonde estão os dados, ele não quer receber uma planilha em Excel com dados. Planilha em Excel aceita qualquer coisa.
tá? Ele quer receber, ele quer saber da onde que eu peguei e como ele pode validar isso, tá? E o principal, tá? Gente, não existe fórmula mágica, tá? Os novos estudos de transfer pricing, eles vão ter um custo mais elevado do que até então os cálculos que eram feitos, tá? E fórmulas mágicas podem sair caro. Fórmulas mágicas podem dar errado. Então, portanto, lembrem-se sempre que o barato pode sair caro, tá? Muito bem. O Caio, Oi. consegue voltar rapidinho ali só para eu fazer um comentário? Lógico. Dois, na verdade, né? A gente está falando aqui, primeiramente, do Safe Harbor, né? De fato, a gente não vai ter um Safe Harbor. E até nas nossas discussões aqui, a gente fez um grupo de discussões para a gente tratar justamente do tema. E muita gente vem falando também sobre aquela questão dos limites de cada empresa, né? Cada grupo multinacional. Então, o que talvez mais se aproxime dessa questão de safe harbor, mas aí não falando em não ter que preparar o estudo ou não ter que entregar para o fisco o estudo, seria mais ou menos isso, onde cada nível de receita do grupo multinacional, ele vai impactar no tipo de documentação que você precisa entregar. Então, se você tem no mundo uma receita muito alta, você vai ter que entregar a sua documentação por completa aqui no Brasil, que seria a Local File e Master File. Isso a gente não vê em nenhum país do mundo, é algo totalmente disruptivo. O Brasil, sendo o Brasil, veio e trouxe essa figura, né? E aí o outro ponto que o Caio comentou aqui, que é relacionado ao estudo feito lá fora. E eu acho muito importante a gente já deixar isso aqui bem claro, como o próprio Caio comentou, eles estão acostumados com uma regra e que, inclusive, muitos países europeus, por sinal, eles não precisam entregar nenhuma documentação para o fisco do país. Então, isso é muito diferente do que a gente vai viver aqui no Brasil, né? Porque a gente vai realmente precisar não só informar para o fisco informações nacionais, mas também do grupo multinacional. Então, esses pontos são muito importantes da gente frisar aqui logo no começo da apresentação, porque qualquer coisa que a gente sabe que a pressão vai vir muito grande lá de fora, no seguinte sentido, olha, estamos acostumados com a legislação há muito mais tempo do que vocês imaginam o que é preço de transferência, então nós vamos fazer por aqui. E pode ser que o fiscal aqui do Brasil, no momento que vá fiscalizar esse estudo, ele olhe e invalide toda essa operação, porque ele, de fato, precisa entender a operação aqui do Brasil e de acordo com as métricas, né? Porque, como sempre, nossa legislação, ela traz a figura principal, falando sobre a ótica dos guidelines, mas ela logo na sequência vem falando vários pontos que destoam realmente da legislação da OCDE. Então, é muito importante a gente estar alinhado o Brasil com os demais países para que eles saibam que, ok, estamos integrados com a OCDE, mas isso não quer dizer que estamos 100% no modelo OCDE. Bom, então, o que acontece? Vamos lá. 2018 começa uma aproximação com a OCDE, tá certo? Essa aproximação, ela visa aí uma candidatura do Brasil à OCDE, certo? Nós ainda não somos parte da OCDE. Acho, né, minha opinião, vai ser um tanto quanto complexo nós entrarmos na OCDE, mas transfer pricing sempre foi tido como um problema. Então, começa uma aproximação com a OCDE e começam estudos para que o Brasil faça parte da OCDE, se adequando aos guidelines DTP. 2022, nós temos a publicação da MP 1152, que trata do TP. Tá? Com uma possibilidade de uma vigência optativa em 2003, lembrando, optativa, mas irretratável. Tá? Aceitou, não volta atrás. Tá? Ou obrigatória a partir de 2024. Tá? A decisão vai ser via ECAC. Você protocoliza isso no ECAC. Tá?
Em março de 23, temos aprovação no Congresso Nacional, aprovação efetiva da MP 1152, transformada em lei, se dá em maio, certo? A publicação da lei, da lei 14596 em junho de 23, e em setembro de 23, nós temos a publicação da IN 2161, tá? Que traz aí para a gente um horizonte de como aplicar os guidelines da OCDE. Lembrando sempre, tá? A Receita Federal fala assim, nós estamos seguindo os guidelines da OCDE, tá? Artigo 1º, parágrafo 4º, desde que aprovados pela Receita Federal. Tá? Então, como o João disse, beleza, vamos seguir a OCDE, desde que seja do nosso acordo. Tá? Muito bem. A gente tem aí a adesão à OCDE, tá certo? O que é isso? O que a OCDE traz? Atração de investimentos. Tá? É mais fácil algum país de fora investir num país membro da OCDE. Tá? Nós temos o problema do crédito tributário nos Estados Unidos, que até então havia uma bitributação quando se falava em transfer pricing aqui no Brasil. Tá? Nós não temos o histórico de seguir os tratados, tanto que o Tratado Brasil-Alemanha foi denunciado aí alguns anos atrás por causa disso. Tá? E principalmente para tentar evitar a dupla tributação e a não tributação das operações. Tá? Muito bem. Para quem acha que tudo isso é bonito, é lindo, maravilhoso, né? O governo federal, na figura do ministro da Economia, Fernando Haddad, ele já falou que a expectativa do governo é, em 2024, com as novas regras de transfer pricing, arrecadar 23 bilhões de reais. Tá? Para quem achava que era ser só uma maravilha, agora estamos dentro da OCDE, seguindo os guidelines, esquece. Tá? E a expectativa, tá, é de perdas, né? De 70 bilhões que o governo quer recuperar essas perdas. Quer dizer, o governo estima que as empresas não estão pagando 70 bilhões de reais relativos a transfer pricing. Tá? E ele espera arrecadar isso nos próximos anos. Então, não esperem diminuição de ajustes. Tá? Tem uma questão, Caio, observando que também uma conversa de mercado, né, quando começou a questão das novas regras de transferência, que o ajuste ia ser zero. Né? Não sei quem colocou isso, vendeu esse peixe. Não, nossos problemas de preços de transferências acabaram. Estamos na OCDE. Agora, não vamos pagar mais ajuste de preço de transferência. Meus amigos, quem leu a instrução normativa, quem conhece um pouco da OCDE, sabe que não é bem assim, e a forma que a Receita Federal Brasileira introduziu as regras de preço de transferência vai gerar ajuste, ao meu ver, maiores do que nós tínhamos antes. Assim. E eu acho aí, né, Mário, que é importante, aí a gente volta no que a gente está comentando no início dessa apresentação. Seguiremos os guidelines, mas os guidelines não serão a única avaliação feita. E essa menção nesse artigo justamente mostra isso para a gente, né? De fato, o que o Mário comentou agora é muito real. Se a gente avalia as operações relacionadas a preço de transferência em diversos países da Europa, da América do Norte e outros países, a Índia a gente não pode citar tanto porque ela realmente tem é como se fosse um Brasil nesse segmento, né? Mas se a gente olha isolado essas áreas, dificilmente você observa um ajuste de preço de transferência, de fato. O estudo ele é feito e os acordos intercompanhia são feitos para que, de fato, não tenha nenhum ajuste. As bases de dados que a gente coleta no exterior, elas são suficientes para mostrar que, economicamente, a operação daquelas empresas é factível. E a gente já parte aí, aqui no Brasil, com essa diferença. Primeiro, não temos base de dados aqui no Brasil. A gente obrigatoriamente vai ter que recorrer à base de dados de outros países, de outros grupos, né? Então, isso já começa a dificultar para a gente numa análise
mais próximo, uma análise mais real. O Brasil nunca se preparou para esse tipo de coisa e as empresas, de fato, sempre foram muito fechadas. Até mesmo aquelas de capital aberto, tem algumas informações que são fundamentais para o estudo de preço de transferência com base na OCDE, que para uma empresa de capital aberto que divulga balanço, divulga as informações financeiras, a gente não consegue coletar informação lá. Então, de qualquer forma, a gente vai ter que recorrer a bases de dados externas. Isso é um fato. Sem falar que no Brasil, pela estrutura da legislação, a gente não aceita price agreement, que seria um instrumento que eu estipulo os preços que eu vou tanto praticar na importação ou na exportação, né, que já foi com base no estudo devidamente econômico, né, feito pela empresa, pela matriz lá fora, ou pelo grupo de empresas que faz parte do mesmo grupo econômico, enfim. E eu acho que na América do Sul, acho que nenhum país aceita price agreement, pelo que eu estava vendo aqui, né? E o Brasil também, não, na sua disposição da IN, também não aceitou. Não colocou nenhum artigo falando de price agreement. Mas vamos lá. O que acontece? Quando a gente fala em transfer pricing, o que significa esse conceito, né? Imaginando que nós temos uma vinculada no exterior que vende para o Brasil um produto qualquer, tá? Com uma receita de 1.100, o que quer que seja, R$1.100, $1.100, tá certo? Com um custo de 700, ela tem um lucro efetivo de 400. No Brasil, ela vende esse bem adquirido por 1.100, ela vende por 1.400, tem um custo de 1.100 e tem um lucro de 300. O lucro do grupo, no total, ele é de 700. Quando a gente olha a situação com preços de transferência, a gente percebe que, na grande maioria, quando a gente fala no arm's length, nos princípios de igualdade de operações, essa vinculada no exterior, ela deveria ter um lucro de 300, ela está tendo um lucro de 400. Ao passo que no Brasil, eu deveria ter um lucro de 400 e eu tenho um lucro de 300. Existe aqui uma adição de transfer pricing de 100, certo? E um ajuste compensatório no exterior de 100. Então, o que acontece? No final das contas, tá? Com um preço arm's length de 1.000 e não mais de 1.100, eu continuo mantendo o grupo tributável do lucro de 700. A diferença, eu tenho um lucro maior aqui no Brasil por consequência das condições da operação aqui no Brasil. Então, o lucro em si não vai mudar. O que vai mudar é aonde fica esse lucro maior. Bom, o que é esse princípio do arm's length que a gente vai ouvir falar agora direto, tá certo? O arm's length, ele é quando é a transação entre partes relacionadas, sendo vista, tá? Da mesma forma que as partes não relacionadas. Quer dizer, eu não vou pagar mais caro ou vender mais barato para minha vinculada do que eu faria com uma empresa terceira. Então, o que acontece? Eu vou ter agora um termo que a gente vai usar bastante também, que é a transação controlada, que é qualquer relação comercial ou financeira entre duas ou mais partes relacionadas, tá? Então, a empresa A é relacionada com a empresa aqui no Brasil. Então, este cara aqui é uma transação controlada, é a transação que vai ser alvo do estudo. E eu tenho uma transação comparável, que é qualquer transação que seja feita entre terceiros independentes, tá? E que eu vou usar para comparar as duas transações, tá bom? Aqui eu acho que é bacana, Caio, a gente comentar que essa questão de transação, ela é muito significativa agora, né? O cálculo de preço de transferência nas métricas anteriores, ela basicamente era feita item a item. Se eu tenho um serviço X, se eu tenho 100 produtos, eu vou ter 100 cálculos diferentes, porque eu tenho 100 produtos. Hoje, com essa questão de transação, a gente está falando de algo muito mais englobável, né? A gente vai pegar aí a transação de importação. Talvez a gente quebre essa transação de importação por tipos de negócios. Então, eu tenho um produto que ele tem um custo agregado muito grande
essa transação de importação dessa família de produtos, eu vou analisar com uma ótica. Eu tenho uma outra família de produtos que eu vou ter que analisar de uma outra ótica. Mas a gente já não está mais falando item a item, né? Código de part number por part number. A gente está falando de transação. A transação de empréstimo, a transação de serviços, a transação de importação e exportação. A gente tem esse englobamento onde a gente vai analisar como se fosse uma cesta, né? A gente, inclusive, tem esse termo nos guidelines da OCDE, onde a gente coloca dentro de uma cesta vários produtos que são similares para avaliação. Sim. E também, aproveitando aí o gancho, aí tem que tomar um cuidado, né? Que também no mercado, também o brasileiro é impressionante, ele vai para o caminho mais fácil, né? Então, acabou. Então, jogo tudo no mesmo pacote em uma transação única. Não é bem assim. Possível é? Possível é. Não, mas não quer dizer que se aplica para todas as empresas, para todas as transações, vai ser uma possibilidade. Tem que ter um estudo, né? Como a própria legislação define, hoje é um estudo. Eu preciso entender o que a sua empresa faz. Hoje, foi abordado, com a lei antiga, a gente fazia operação, né? Tinha lá, importava o produto A, vendia o produto A, cálculo. Importava o produto B, exportava o produto B, cálculo. Né? Eu posso ter tudo isso na mesma transação, porém, eu preciso documentar essa transação. Eu preciso entender o que a empresa faz. Então, tudo hoje passa a ser muito mais subjetivo e muito mais questão de análise e estudos. Então, tem tudo que eu fizer hoje na companhia, além de eu entender a operação da companhia, o que demanda horas, por isso, quando o Caio falou no início, que o trabalho fica mais caro, porque não é simplesmente jogar numa máquina calculadora, tem uma planilha Excel que faz os cálculos, né? O cálculo é o menor dos problemas. Eu preciso entender essa operação, enquadrar ela, desmembrar, documentar cada processo da empresa para ter o melhor estudo de preço de transferência possível. Né? Que esse estudo de preço de transferência, essa análise da operação da companhia, que vai definir qual o método, né? Apesar de ter uma sequência na IN dos métodos de preferência do físico brasileiro, mas ele também fala o método mais adequado. Se eu não for seguir, por exemplo, o PIC, né? Eu tenho que ter uma documentação que justifique por que não estou aplicando o PIC e fui para o PRL, e assim por diante. Né? E aí, o que acontece? O que a gente vai ouvir falar muito, tá? Em transação controlada, transação comparável, e nos conceitos do que são as partes relacionadas, que também mudam. Tá? A lei antiga falava em, basicamente, matriz e filial. Tá? Agora, eles instituem um termo chamado partes sujeitas à influência. Tá? E como é que eu sei o que está sujeito à influência? Meus amigos, como o Mário bem disse, é um estudo. A partir de agora, eu vou ter que mostrar, comprovar que aquela pessoa, né, aquela empresa da qual eu importo, ela não tem influência sobre mim. Eu vou ter que ter fluxos da empresa, da companhia no exterior. Eu vou ter que justificar o porquê aquela transação não está dentro do estudo. Tá? Ou se está, por que está e como está. Né? Porque ele fala que conceito de partes relacionadas é mais abrangente e caracterizado a partir da influência exercida. Então, não é mais agora pegar ali a minha listinha de participantes, lá de importadores e de pessoas para as quais eu exporto e falar é vinculado, não é vinculado, não é. Eu tenho que agora aqui mostrar o porquê que ele não é. Tá? O porquê que é e o porquê que não é. Tá? Então, a gente tem aí, e uma mudança interessante é que paraísos fiscais, tá? São aqueles locais, tá certo? Em que não tribute a uma alíquota máxima inferior a 17%. Então, agora, além de tudo, para aquele exportador, para aquela pessoa da qual eu exportei, naquele país que eu nem lembro o nome dele, eu vou ter que ir lá e vou ter que ver se aquele cara tributa a renda a pelo menos 17%. É aquela questão, né? Antigamente era muito mais fácil, que tinha um IN que falava quem eram os paraísos fiscais, né? Então, criava a listinha.
Mas a pessoa, mas por que não fazem isso? Simples. Tem alguns países, né, que a gente não tem coragem de falar que é paraíso fiscal. Né? Então, mais fácil colocar. É 17% e você enquadra ele. Né? Ah, pô, tem o nosso amigo Uruguai aqui do lado. Né? Faz parte do Mercosul. Ah, porra, não posso falar se ele é paraíso fiscal ou não. Não vou colocar ele dentro do Black Book. Né? Mas eu preciso agora analisar cada país. Né? Aí vem aquelas discussões, um cliente também, colocando um aspecto prático, né? Mas eu vou tratar isso por país, eu vou tratar isso por região, né? Por exemplo, tem a Ilha da Madeira, né? Em Portugal, ele não é um país, mas antigamente era considerado paraíso fiscal, né? Era considerado um paraíso fiscal, porque tinha uma tributação favorecida, né? Aí tem a questão dos Estados Unidos e Delaware, né? Delaware tem uma tributação favorecida. E como a gente vai tratar isso, né? Como a gente vai documentar isso? O país não está localizado em tributação favorecida, obviamente, mas algumas regiões são com tributação favorecida. Né? O próprio Brasil tem o caso da Amazônia, né? As empresas localizadas. Como a gente vai tratar isso? Né? Então, coisas que estão muito subjetivas, que levam, mais uma vez, ao estudo, à documentação, né? A análise efetiva da transação. E aí, voltando um pouquinho para a influência, né? O Caio fez um comentário muito bacana que, inclusive, traz um questionamento, talvez algum de vocês aí que está participando tenha isso em mente, mas a gente tinha uma disposição na legislação anterior que falava sobre o vínculo e quem são aquelas partes vinculadas. E a gente tinha, na legislação bem expresso, a questão da empresa que tinha a exclusividade na operação dentro do país. E aí, na 2161 e na lei propriamente dita, ela não trouxe nenhuma menção a isso, mas a gente justamente traz essa questão que o Caio comentou da influência. Né? O que é essa influência? E a influência, muitas vezes, ela vai se dar de acordo com essa operação de exclusividade. Então, muitos dos meus clientes aqui que tinham operações de exclusividade acabaram me questionando, né? João, e aí? A gente vai continuar sendo obrigado a fazer? E vendo por isso, não tem nenhuma definição expressa efetivamente como existia na legislação anterior, mas essa questão, essa palavrinha influência, ela já traz para a gente uma visão muito clara de que seguimos da mesma forma. O que a gente observa é que a legislação, cada vez mais, ela joga a responsabilidade para o contribuinte. Né? O contribuinte que ele tem que provar se ele é ou não. Né? Então, aquilo não está mais expresso em lei, mas eu tenho que ter uma documentação, tenho que ter minhas justificativas. Ah, eu sou influenciável? Sim, ok, caminho mais fácil. Não sou influenciável, por quê? Né? O ônus da prova é do contribuinte, sempre. Exatamente. E aí, gente, o que acontece? Até então, até agora, 2023, né, a gente sempre teve aqueles casos, né, de que, nossa, eu tenho que entregar a declaração de imposto, a declaração lá, ECF, né, semana que vem, e eu lembrei que eu não fiz o cálculo de TP. Opa, Marião, tá aqui meus dados, tá aqui minhas notas fiscais, tá aqui meus SPEDs, roda o cálculo. Uma semana, né? Exatamente. Como a gente chega na feira e pede um pastel. Tá? A partir de agora, nós temos um estudo que tem que ser feito, e esse estudo ele tem algumas etapas. Qual que é a primeira etapa? A primeira etapa, nós temos que delinear as transações que a empresa tem. Eu não vou simplesmente pegar, como o João comentou, eu tenho 100 produtos, eu vou fazer 100 cálculos. Não. Eu posso ter transações, tá? Eu posso chegar à conclusão que eu tenho 101 transações. Eu tenho uma transação para o produto e tenho uma transação de todos os produtos juntos. Então, esse delineamento da transação é uma parte que você vai ter que conhecer a empresa. Tá? A partir do momento que você entendeu como é que a empresa funciona, você vai fazer a escolha do método mais apropriado. O que é esse método mais apropriado?
Até então, o que era comum fazer? A gente chegava, fazia o cálculo, deu 100 milhões de ajuste. Tá concentrado, 99 milhões, está concentrado em 3 produtos. Opa, vamos buscar o pique para esses produtos. Eu podia escolher o método que me dava o menor ajuste. A partir de agora, 2024, eu não tenho mais essa opção. Eu tenho que seguir o método mais apropriado. Mas, Caio, o método mais apropriado está dando um ajuste gigantesco. Sim. Paciência. Tá? Nós vamos, na sequência, escolher a parte testada. É a parte que a gente vai buscar lá nos bancos de dados internacionais. Quais são as empresas que têm características próximas ao delineamento das operações que nós fizemos na empresa que nós estamos trabalhando? Então, eu vou buscar nesse banco de dados, nós estamos falando em bancos de dados globais, que têm dados, tá, de 30 milhões de empresas, tá, no mundo. Nós vamos começar com o Brasil, nós vamos abrir para a Mercosul, nós vamos abrir para a América Latina, nós vamos abrir para Américas, nós vamos abrir para a Europa, para a Ásia. A gente vai ter que achar a empresa que mais se aproxima da parte controlada, da transação controlada que nós queremos analisar. Feito isso, nós vamos fazer uma seleção de comparáveis em intervalos. Eu vou ter que trabalhar, não é mais agora aquele valor que nós falávamos antigamente, né? Preço parâmetro, preço praticado. Não, agora eu estou falando em mediana, eu estou falando em quartis. Eu estou fazendo uma análise totalmente subjetiva e econômica daquela transação, daquele delineamento que eu fiz. Tá? E, na sequência, eu vou preparar uma documentação. Tá? A lei, tanto a lei quanto a IN, ela deixa um ponto em aberto que fala assim, olha, no grupo até 15 milhões não tem que entregar a documentação. Quer dizer, até 15 milhões de operações, vocês não têm que entrar no ECAC e disponibilizar a documentação. Não quer dizer que vocês não tenham que ter a documentação para casos de eventuais fiscalizações. Tá? De 15 milhões e 1 a 500 milhões, você é obrigado a entregar uma documentação simplificada. Tá? Quem já leu a IN sabe que de simplificado não tem nada, tá bom? Mas tudo bem, o termo é simplificado. E acima de 500 milhões, você tem que entregar a documentação completa. E essa documentação, ela traz todo o histórico das operações que você tem. Como é que a sua empresa funciona? Como é que a empresa está organizada no mundo? Por que você não considerou o participante B e considerou o participante C? Você tem uma documentação extensa, você tem uma documentação complexa e uma documentação que o fiscal, ao ler, vai ter que entender o que você quis demonstrar ali, porque senão ele pode falar que aquela documentação não é válida. Então, esse estudo, ele é um estudo para empresas relativamente simples, tá certo? Nós estamos aí imaginando alguma coisa de 3 a 4 meses de trabalho, porque não é simplesmente eu sentar na frente do computador, colocar nota fiscal eletrônica, colocar SPED, processar e dar um resultado. Não, nós vamos ter que contar a historinha desde lá da criação, 14 bilhões de anos atrás, o universo foi formado numa grande explosão, né? Então, a gente começa a contar essa história. Tá? É um trabalho que vai demandar tempo e atenção das empresas. Não é mais um cálculo, é um estudo. E aí a gente falando aqui, né, Caio, voltando só 2 passos aqui nessa questão da parte testada, o Caio colocou muito bem essa avaliação que a gente vai ter que fazer e que a gente já sabe que não tem base de dados no Brasil, então a gente vai recorrer para bases externas.
aí a América do Sul, América Latina e expandindo aí para o mundo em última opção, que na verdade é o fluxo que o fisco, na verdade, identifica, né? E ele coloca mais ou menos para a gente. Mas é importante também a gente ter em mente que não é simplesmente eu pegar uma empresa para comparar com a minha. A nossa documentação aqui, a instrução normativa, ela traz um mínimo de empresas para que você torne isso comparável. E a gente vai além dessa quantidade de empresas comparáveis, se você vai usando empresas da América do Sul, América do Norte, Ásia, Europa, você ainda tem que fazer os ajustes relacionados a esses países para que se reflita ao que o Brasil pratica. Então, não é eu pegar uma empresa comparável na Europa e simplesmente comparar o percentual dela aqui no Brasil, porque não vai fazer sentido algum. A gente tem que entender a operação de lá, que é justamente o que a gente faz com a análise funcional, vai entender quais são os processos dessa empresa. Muitas vezes a empresa aqui no Brasil é uma simples revendedora. Lá na Europa, a mesma empresa, ela tem a parte produtiva, ela tem a parte de pesquisa e desenvolvimento, a quantidade de funcionários que ela tem é extremamente maior que o Brasil, e não faz sentido você trazer essa mesma comparação para falar, olha, o percentual deles está entre um range de 3% a 8%. Então, eu joguei bem alto, né? O intervalo normalmente é menor, mas está dentro desse intervalo e o Brasil tem que estar nesse intervalo também. Não faz sentido. E é justamente o que as empresas lá fora querem trazer para o Brasil. Fizemos o estudo na Europa, essa é a base que a gente tem, então vocês devem seguir isso. Não funciona. Não funciona mesmo. Então a gente vai ter que... Até a gente está pensando em algumas junções de projetos onde a empresa no exterior vai preparar uma parte da análise e a gente aqui no Brasil minimamente vai ter que validar essa preparação que eles fizeram. Então tem todos esses detalhes que a gente tem que se ater aí no momento da preparação. Uma coisa que eu comentar aqui no passo 2 é a escolha do método. Tem que lembrar que, como eu já tinha observado anteriormente, a escolha do método mais adequado, também tem que seguir aquilo que a Receita acha que é o mais adequado. Ela coloca uma sequência de métodos lá, né? Então, eu começo lá com o PIC, depois o PRL, assim por os demais métodos, né? Então, quando a gente fala de escolha do método, não é que a gente tem a opção de escolher, entre aspas, o melhor método para a companhia. Tem que seguir uma sequência. Então, vou ter que desqualificar os métodos que não são aplicáveis e justificar a não aplicação do método. Ou seja, antigamente era muito mais simples. Eu escolhi o melhor método, não precisa justificar o porquê eu não optei pelo método A pelo método B. Não. Se eu estou aplicando o método agora, eu tenho que desqualificar o método anterior, porque eu não apliquei. Então, tem que ter um estudo justificando isso, né? A questão da parte de terceiro, documentação no exterior, o Caio também observou a questão lá do custo. Por que o custo? Essas bases não são de graças. A gente tem que pagar por isso, né? Então, e bem pago, né, Mário? E bem caro, né? Porque fala, base pública, é pública, então eu tenho acesso. Olha, não é bem assim. Então, tem empresas que coletam essas informações públicas e concentram em bases de dados. Só que ninguém dá essas bases de graça. Então, a gente tem que pagar por isso. Então, isso é um custo que a gente não tinha antes na execução do nosso trabalho, que a gente vai ter que absorver e, consequentemente, repassar para os nossos clientes. E é caro. São bem caras. Bem caras. Quanto maior a quantidade de informação dentro da base, mais caro o acesso a essa base de dados. Bom, dando sequência, o que a gente tem que considerar, para vocês terem uma ideia, o que a gente vai considerar quando a gente faz um delineamento da transação? A gente vai considerar os termos contratuais da transação. Eu vou analisar por que para o seu vinculado, tá, você vende por R$10 uma peça e aqui no mercado interno, para um terceiro, você vende por 50. Ah, Caio, mas isso é uma política da empresa, porque o meu vinculado lá fora, ele compra muito mais e tem desconto. Ótimo. Aonde está escrito isso no contrato? Aonde estão essas políticas? Cadê? Tá? Eu tenho que fazer uma análise funcional. Eu tenho que ver quais são as funções desempenhadas, como o João bem lembrou, quais são as funções desempenhadas pela empresa. O que a empresa faz aqui no Brasil? Ela só revende? Ela tem gasto com marketing, né?
Então, eu tenho que saber como é que funciona isso, quanto que ela gasta para vender aqui no Brasil, para eu poder comparar com a empresa lá fora, com a lucratividade que eu tenho das empresas lá fora. Características específicas dos bens, direitos ou serviços. A gente está falando, tá, daqueles contratos de cost sharing, por exemplo, que a gente simplesmente paga para o exterior uma parcela que lá fora acha justo. Não é mais assim. Preciso saber como é que isso está sendo pago, como é que está sendo, como é que isso é feito. Como é que eu chego na conclusão de que o Brasil tem que pagar 10, e não 9, e não 8, ou 15? Tá? Eu tenho que ver as circunstâncias econômicas das partes e do mercado em que operam. Se eu estou entrando, né, se eu estou iniciando a empresa agora no Brasil, como é que isso funciona? Já é consolidado a minha marca aqui no país? Como é que isso funciona? Como é que faz? Como é que eu faço para vender? Tá? Estratégia de negócio. Tá? E aí a frase que eu adoro da Receita Federal, né? Opções realisticamente disponíveis. Isso é um mistério. O que significa, né? Exatamente. Eis o mistério da fé do transfer price. Tá? O que são operações realisticamente disponíveis? A grosso modo, são operações nas quais eu tenho suporte, nas quais eu consigo comprovar que aquela operação, primeiro, ela existiu. Segundo, ela existiu por estas características, tá? De um contrato firmado, assinado, bonitinho, no qual eu posso justificar que eu estou pagando, que eu estou vendendo, né, para minha vinculada no exterior por um preço menor, porque eu estou dando um desconto, porque ele atingiu uma quantidade X. Agora, se eu simplesmente falar, né, como a gente escuta bastante, é assim porque é assim. Né? Definição da matriz. Exatamente, definição da matriz. Ótimo. Né? Então, isso a gente tem que documentar. E não é só da parte do transfer pricing, tá? Não é só quem está fazendo o estudo. Isso é uma documentação que tem que começar a ser feita dentro das empresas. Gente, OCDE, nós estamos falando de uma outra cultura. Nós vamos ter que nos adaptar a essa cultura OCDE. Cultura de uma documentação suporte. Tá? Na sequência, nós temos aqui algumas partes de delineamento de transação que a gente vai falar. Quais são as funções desenvolvidas pela empresa? Pesquisa e desenvolvimento, projeto, fabricação, gestão de materiais, transporte e armazenamento, enfim. Eu vou ter que analisar todas as funções que a empresa faz aqui no Brasil para poder eleger um comparável dentre que tenha pelo menos as mesmas funções. Porque, senão, eu vou ter que adequar as pontas para que elas fiquem comparáveis. E aí vem a pergunta, como é que eu faço isso? Excelente pergunta, no próximo a gente conta para vocês, tá? Quais são os ativos da empresa? As máquinas, equipamentos, edifícios, terrenos, intangíveis. A gente nunca falou em intangível em transfer pricing até agora. Nós vamos falar agora em propriedade intelectual, marca, patente, software, reputação da empresa, lista de clientes, direitos de concessões, licenças, autorizações, cotas, permissões governamentais. Nós estamos falando em risco de estoque, demanda de mercado. Se eu comprar o produto e não vender, com quem que fica a bucha? É minha isso daqui? Ou a minha matriz lá fora chega uma hora e fala, eu vou comprar tudo de volta? A gente tem que fazer essa análise funcional. Ela não é simplesmente uma análise por cima. Ela é uma análise que vai ter que demonstrar ponto a ponto o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, e o melhor de tudo, esta análise funcional, ela vai suportar a minha decisão, tá? Do porquê eu não estou usando o PIC, o PRL, e eu estou partindo para as metodologias de comparação de lucratividade.
Então, se eu não tiver isso muito bem escrito, eu posso tomar uma atuação lá na frente que vai ser gigantesca. Tá? Outra coisa, aproveitando um gancho, né? Como a gente já viu em seminários de outros concorrentes, né? Sem querer falar mal, mas concorrentes aí que já fala, vamos partir para o método da lucratividade, sem falar para o cliente que se sua empresa não está no lucro, você não tem que falar em método da lucratividade. E nós sabemos que no Brasil muitas empresas estão com prejuízo acumulado, né? E o cenário da economia não é favorável para reverter essa situação. Então começa a funilar e vão começar a sentir saudade da legislação antiga que quando a gente não tinha um método aplicável, a gente não fazia cálculo, a responsabilidade era do fisco. Você lembra? Ó, eu comprei imobilizado, eu revendo imobilizado? Não revendo, então não tenho PRL. Esse imobilizado ele é vendido para terceiros? Não é, porque ele é propriedade intelectual da companhia e só é vendido para empresas do grupo, ou então não tem o PIC. A empresa abre o CPL? Não abre, porque tem segredo industrial. Então, que método eu vou aplicar? Não tenho método a aplicar. Se nós não temos acesso à informação, o fisco também não tem acesso. Então, ele não pode usar de informação privilegiada. Isso acabou. Agora, nós temos que fazer cálculo para tudo. E não existe mais item que vai ficar sem cálculo. Olha que coisa maravilhosa, né? Royalties vai entrar. Você lembra quando tinha aquela questão de pesquisa e desenvolvimento que era registrado no INPI, não estava sujeito à regra de preço de transferência? Isso não existe mais, vão ter que fazer cálculo. E aí, Marião, vem aquela pergunta, aquela coisa básica, né? Não, mas eu tenho o registro dos meus royalties no INPI e o INPI me autorizou a pagar 5% de royalties. Maravilha! Problema nenhum. Só que o mercado paga 2%. Você está pagando 3% a mais. Meu amigo, para as regras de transfer pricing, isso não vale. Acabou essa história. Fora que não é só o cenário econômico, né, Mário? Se a gente for avaliar a questão da empresa como um todo, se a gente faz alterações significativas, inclusive isso é algo que a gente vai ter que entender muito bem nos próximos anos, a Receita Federal e a aduana brasileira, elas têm divergências de pensamentos, de legislações, e eu não posso simplesmente adotar uma métrica e adotar um procedimento que o meu grupo transaciona, porque eu posso ter um impacto com a aduana brasileira. Eu não posso simplesmente falar, olha, eu importava esse produto a 3% e agora eu vou aumentar para 10%. Eu não posso fazer essa movimentação tão grande, porque a gente vai ter um canal vermelho lá na aduana, não vai ser permitida fazer a importação ou mesmo a exportação, a gente vai ter problemas sérios com isso. Então, além de adequar a legislação de preço de transferência, a gente também vai ter que se preocupar com esses traços de customs, né? de operações de importação e exportação também. O cobertor é curto. O cobertor é curto, você puxa de um lado, exatamente. do outro. Né? A lei de transferência, ela não prevalece sobre os demais. Né? Ela não é magna, né? Ela não vai prevalecer sobre os demais. Né? Então, então vou reduzir o preço. Você pode cair no antidump. Né? E assim vai. Mas assim, agora que eu acho interessante da lei nova, e até agora, pelo que a gente acompanhou, aqui no nosso pequeno grupo de transferência, alguns clientes perguntam, e os bancos? Isso aí não vai cair sobre os bancos, os bancos sempre foram privilegiados, né? Bancos nunca fizeram cálculo de preço de transferência, né? Pelo que eu entendo, agora os bancos também estão sujeitos a preço de transferência, né? Falta saber se o fisco vai ter coragem de peitar uma instituição financeira e falar, cadê o estudo, né? Bom, vamos lá. Eu acho que, eu não sei como isso vai se dar, né, Mário? Mas pensando nos gigantes, talvez não tenha nenhuma intervenção. Dos menores, que agora são vários, né? Talvez respingue alguma coisa. A brincadeira vai ser boa. Exato. Porque a questão não é se o fisco vai ou não fiscalizar aquela empresa. Um banco pequeno não pode cobrar o fisco porque ele não está fiscalizando um Itaú da vida. Né? Ele vai simplesmente fazer o trabalho dele, ter que demonstrar a informação dele. Se o outro banco faz ou não, é um problema dele. Então, vai ser uma questão também. Aí a gente já parte da análise econômica para uma discussão política. Né? Eles já vão tratar de uma outra forma por conta do status do banco. Então, é bem sensível também. Sim. Vamos lá, gente. O que acontece? Aqui, um delineamento básico de transação. Tá?
A empresa importa molde de metal, importa maquinário, importa insumos, tem registro de tecnologias e patentes, prestação de serviços, certo? Eu tenho um delineamento de operações na entrada, que contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 delineamentos de operações nas entradas. A hora que eu olho o que a empresa no Brasil faz, ela manufatura, ela compra, tá certo? Ela tem vendas e marketing, tá? Só que, opa, eu tenho aqui uma manufatura, tenho compras, tenho P&D, opa, P&D eu não tenho aqui. Então, as duas empresas já começam a não ser tão comparáveis assim. E na saída, eu tenho um produto que eu vendo para uma indústria automotiva, que eu sei que historicamente eu tenho um custo, eu tenho um lucro reduzidíssimo, tá? E do outro lado, eu vendo o mesmo produto para um distribuidor, que eu sei que só porque eu coloquei uma caixinha bonitinha estampada ao nome da empresa, do fabricante de automóveis, eu tenho um lucro gigantesco. Então, como é que eu faço o delineamento dessa operação? Né? Como é que eu vou falar que eu importei um molde e eu não vendi o molde? Só que eu vendi um carro, eu vendi uma peça. Então, só, aproveitando, né, Caio, você está falando de uma análise de transação, né, Jotão? De uma empresa que tem uma operação uniforme durante o ano, né? Sim. Agora, imagina, o João está prestando serviço para o Caio, e o Caio conta toda a história dele da operação, levanta a documentação. Aí o Mário aqui, que é o diretor, lá tem o presidente, fala, agora vamos fazer uma fusão, ou uma aquisição, uma cisão no meio do ano. E já está o estudo de empresa em andamento. Mário, você não entende que não se faz fusão, cisão, incorporação no dia 31/12? Isso não existe. Não existe, não vai acontecer. Ou seja, aquilo que eu comecei, ou seja, o preço de transferência ele tem que ser dinâmico também. Agora, todo mundo tem que lembrar que qualquer operação que vai mudar a estrutura da companhia vai impactar no estudo. Então, aqueles comparáveis que eu tenho ali durante o ano, né, que eu estava estudando até setembro, novembro, conforme agora eu tenho um novo um corpo estranho nessa operação, muda tudo. Muda tudo. Pode até mudar as bases de comparáveis, né? Ou seja, todo aquele estudo que a gente começou a fazer no início pode ser jogado por água abaixo e começar um novo estudo. Exatamente. Né? Um novo estudo. Olha que cenário a gente entrou. Né? Que cenário a gente entrou. Então, a gente tem que pensar muito bem agora naquilo que eu vou na estratégia, porque a gente precisa conhecer a estratégia da empresa. Como a empresa vai se comportar naquele ano, para a gente poder ter o máximo de segurança na hora do estudo de preço de transferência. E aí a gente entra, né, na parte que acho que mais interessa a todo mundo, né, que são a escolha dos métodos. Eu vou entre aspas, escolha, né? Escolha, tá? O que acontece? Até então, tá? Eu tinha lá PIC, PRL, CPL, CAP, eu podia escolher o melhor método, o método que resultasse no menor ajuste possível. Acabou, gente. Os nomes são parecidos, tá certo? Os nomes estão próximos, só que esses nomes não querem dizer nada. E o principal, o primeiro método que eu tenho que aplicar é o PIC, tá? O preço independente comparável. Eu tenho que olhar na minha base de dados interna da empresa, tá certo? Se eu não comprei aquele produto, tá? De um terceiro, e comprei também do meu vinculado. Tá? PRL, vamos dizer que eu não tenho PIC, eu vou justificar que eu não tenho PIC, eu vou provar que eu não tenho PIC, eu vou passar para o PRL. Ótimo, eu só exporto para vinculada. Não tem exportação para terceiros. Eu só exporto para vinculada, eu só vendo aqui, não tenho como aplicar o PRL. Ótimo. Aí eu começo a ir para os métodos de custo mais lucro, o MCL, ou o MLT, a margem líquida da transação, que são os famosos Cost Plus e o TNMM, que a gente escuta toda hora. Só que eu só posso aplicar esses métodos a partir do momento que eu desqualifiquei a aplicação do PIC e do PRL. Tá? Um exemplo claro. Tá? Imaginando que a minha empresa lá fora chegou para mim e falou assim, já fizemos o estudo aqui, tá certo? E nós identificamos que a nossa margem do TNMM é 5%.
Tá? Então, a partir de agora, tá? Eu não vou mais aplicar o CAP, que é 15%, eu vou aplicar, vocês vão colocar 5% de margem nas minhas nas exportações que vocês fazem para mim aqui na matriz. Ou veio uma ordem de fora falando que não é mais 15, é 5. Joia! Só que aí, quando eu estou analisando, fazendo o delineamento da informação, o delineamento das transações da empresa, eu identifico que eu não tenho PIC, tá? Só que a empresa vende o mesmo produto que ela exporta para a matriz e que agora está com 5% de lucratividade, certo? Não mais dos 15%, porque o TNMM é 5%, tá? Só que no mercado interno, eu vendo o mesmo produto, e como esse meu produto é muito bom, eu domino o mercado, eu tenho 50% de lucro nesse produto. Olha que maravilha, eu não posso descartar o PRL. Portanto, eu tenho que aplicar o PRL, não vou nem falar em TNMM para esse produto, tá? E os 15% que eu achava caro, agora virou 50%. Então, voltamos naquele primeiro slide, que é o seguinte: o que foi feito lá fora, vale lá fora. Nós temos que fazer o estudo aqui dentro. Não tem como usar o estudo lá de fora, porque nós vamos ter aqui uma tropicalização das normas da OCDE. Embora o governo, a Receita Federal, insista em todos os documentos, em todos os livros, em tudo que eu conversei com o pessoal da Receita Federal, eles me afirmaram, Caio, é copy-paste da OCDE. Gente, não é. Eu tenho que fazer o estudo aqui, porque embora isso daqui seja copy-paste da OCDE, eu tenho um método PRL que eu não tenho como descartar no mercado local. Eu não posso usar MLT, tá? Porque eu tenho um método anterior que eu tenho forma para ele, eu tenho todos os dados para ele e eu não posso descartar esse cara. Então, a gente tem que fazer o estudo local, não tem como fugir. E, repito, eu só posso passar de um método para outro quando eu descaracterizo a possibilidade de utilizar o método, tá? O primeiro método eu descaracterizei, passo para o segundo. Descaracterizei o segundo, passo para o terceiro. Tá? Aqui, a gente ainda está falando PIC e PRL, a gente ainda está falando de dados que estão dentro da empresa. Aqui, eu estou falando de dados que eu preciso de bases de dados para comparar custo mais lucro, tá? Lucratividade, tá certo? E margem líquida da transação. O que a gente mais escuta hoje em dia é essa siglazinha aqui, ó, TNMM, que é o método aplicado pela maioria das empresas lá fora. Só que só um parêntesezinho. A gente sempre escuta o TNMM mais uma margem mágica, né? De 5%. 5%. Meio que padrão. Você discute com qualquer um no mercado. Não, o que a corporação utiliza é o TNMM com margem de 5%. Ok. De onde foi que saiu esse número? Por que esse número? Então, quando a gente fala no 5%, esse número mágico, né? Que eu não sei por que, né, João? Esse 5% persegue a gente desde 96. Exatamente. Né? Eu preciso saber da onde que ele tirou esse 5%. Então, eu tenho um estudo lá fora, ótimo. Esse estudo lá de fora é a primeira documentação que nós temos que receber, tá? Para entender da onde que ele tirou esses 5%, tá certo? Se este 5% se adequa à nossa realidade, tá? E se eu não tenho nenhum outro método anterior que eu sou obrigado a usar. Tá? Então, não adianta... lá fora falou. Lá fora falou. Joia, é a realidade deles. Nós temos que trazer isso para a nossa realidade. Tá? Na sequência, a gente tem um comparativo dizendo o seguinte:
O que acontece? O PIC, tá? Os requisitos de comparabilidade. Como é que eu vou comparar o PIC? Esses requisitos são muito altos, porque eu estou comparando preço independente e comparável, eu estou comparando o produto, eu estou comparando uma transação muito específica. Tem que ser igual, gente. Tá? Então, eu tenho que ver se esse cara aqui é utilizável. Ele é utilizável para quê? Para intangível, operação de commodities, empréstimos, financiamentos. Tá? Ele é fácil de executar e mais comparável. Se as informações estiverem disponíveis, não adianta eu falar que laranja é igual banana, porque laranja não é igual banana e laranja tem que ser igual banana. Eu tenho que comparar laranja com laranja. Se eu falar que eu estou comparando Lima da Pérsia, tá, com laranja Bahia, eu vou ter que comparar, eu vou ter que ajustar uma das partes para as duas laranjas ficarem iguais. Porque eu não posso comparar laranja Lima da Pérsia com laranja Bahia. Não dá. Tá? Então, aqui a gente fala desses métodos, tá certo? E como aplicá-los. Ó, o PRL, o requisito de comparabilidade é alto e é para distribuição de produtos acabados. Tá? Como eu falei, eu exporto para vinculada e eu vendo no mercado local. Tá? São poucos ajustes necessários. Tá? A confiabilidade é afetada se existirem diferentes materiais, composições. Quem trabalhou em indústria automotiva sabe que o carro que é vendido aqui, embora seja exportado, não é o mesmo carro. Então, você tem que fazer essas comparações. Tá? Agora, o próprio estudo da Receita Federal, eles falam que a grande maioria dos casos vai ficar no MCL e no MLT. Tá? Então, mas para isso eu preciso desqualificar esses preços aqui de cima. Tá bom? Na sequência. Acho que até aproveitando o gancho, é que, lembrando também a questão de murmúrio de mercado, que a gente sempre buscou o menor ajuste para o cliente. Né? Sempre foi o objetivo de todos os anos de a gente buscar o menor ajuste. Agora, o foco é buscar a melhor documentação. O ajuste é consequência. Exatamente. O ajuste hoje é consequência. O que eu vou identificar na parte testada? Eu falei até agora, a gente falou no slide anterior, do delineamento da operação. Agora eu vou falar da parte testada. É o fator mais importante do estudo. Ele deve ser geralmente uma empresa que tem o menor grau de complexidade e o menor risco em relação à transação. Eu tenho que procurar empresas semelhantes. Eu devo considerar a disponibilidade de dados confiáveis. Não existe planilha em Excel com os dados que eu tenho dentro da empresa no setor de vendas. Não posso usar lista de produto, não posso usar lista de vendas. O fiscal tem que ter essa informação fácil. Tá? Eu tenho que ter a necessidade de fazer o menor número de ajustes possíveis na transação. Por quê? Porque o meu entendimento de ajuste pode ser diferente do entendimento do fiscal. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tem que procurar as empresas o mais próximo possível. Tá? E o que acontece? Reforça que o preço da transação seja avaliado de acordo com as condições do mercado. Óbvio, eu estou no Brasil, eu vou tentar usar uma empresa brasileira para comparar. Ah, não existe. Ótimo, vamos ver no Mercosul. Vamos ver América Latina. Vamos ver Américas. Mas quando eu falo em Américas, eu estou colocando dois fatores ali um tanto quanto complexos. Eu estou falando de junto termos Estados Unidos e Canadá. E não dá para comparar com o Brasil. Se eu for para a Europa, piorou mais ainda a história. Se eu for para a Ásia, como é que eu vou comparar, tá, lucratividade de uma empresa chinesa, de uma empresa vietnamita? Então, temos que tomar cuidado, tá, com a parte testada. Muito bem. O que acontece? Quando a gente fala nos intervalos de comparação, a gente está falando aí em bancos de dados, tá,
contendo os dados financeiros e informações de empresas listadas e não listadas, nacionais e estrangeiras, tá certo? Nos quais os principais Orbis, Osiris, tá? CompuSat, Bloomberg, Royalty-Stat, Canemy, enfim, uma série de empresas, tá? Nas quais preços módicos, tá certo? Por ano, na casa aí dos 100 mil dólares a 225 mil euros. Tá? Não é barato. Tá? E o que tem que ter isso? Eu vou fazer uma pesquisa, tá? Bom, requisito básico, né? A informação tem que ser autêntica, a informação tem que ser auditável. Não adianta eu criar da minha cabeça a informação. Eu tenho que verificar o período da transação entre as partes relacionadas e entre terceiros, de forma a assegurar que as circunstâncias econômicas são iguais. Eu não posso comparar dados de empresas de 10, 12 anos atrás com o que eu estou praticando hoje. Gente, hoje nós temos, pelo menos, tá, noticiados aí no jornal, pelo menos 2 guerras no mundo. Isso afeta preço. Tá? Então, a gente tem que ter atendimento a padrões de comparabilidade exigidos, específico para cada método. Eu tenho que lembrar que eu tenho métodos diferentes e questionamentos diferentes. Tá? Então, primeiro passo das bases de dados, executar a pesquisa mais ampla que eu posso. Quantas empresas vêm? Estou fazendo uma empresa X, veio 50 empresas, ótimo. Destas 50 empresas, quantas efetivamente são comparáveis à minha? Pode ser de 50, pode ser que eu tire 10, pode ser que eu tire 5, pode ser que eu tire 20. Desse intervalo de empresas que eu tenho, eu vou passar para uma análise, né, mais qualitativa. Quais são as empresas que efetivamente se comparam à minha operação aqui no Brasil? Porque eu posso querer comparar uma operação no Brasil que não tenha nada a ver, que a empresa lá fora ela seja muito maior do que a empresa aqui no Brasil, ou pode ser que ela seja muito menor do que a empresa aqui no Brasil. E aí, como é que eu comparo? Qual eu comparo? Enfim, essa é a análise. Tá? E aí nós chegamos no prato principal da nossa brincadeira, a documentação. Que embora eu não possa não estar obrigado a entregá-la, a colocar lá no ECAC, mas eu tenho que ter essa documentação guardada e muito bem guardada para casos de fiscalização. Eu tenho que ter um local file, tá? Que é um documento que contém informações detalhadas sobre as transações entre empresas relacionadas em uma jurisdição específica, incluindo descrição de atividades, ativos e riscos das partes relacionadas, assim como os métodos utilizados para determinar os preços de transferência e a documentação suporte. A Receita Federal, a partir lá do artigo 54, ele detalha, inclusive, fluxograma da empresa. Tá? Então, a gente tem que ter isso muito bem guardado. E esse local file responde às atividades da empresa aqui no Brasil. Eu estou declarando as operações aqui do Brasil. Caso a empresa brasileira, tá, consolide ou seja solicitado pela matriz a apresentação do master file, eu tenho que fazer essa documentação, mas olhando para o grupo de políticas, o grupo das empresas e as políticas globais de preço de transferência do grupo. É um documento muito maior, muito mais detalhado, tá certo? No qual eu tenho que, inclusive, ver políticas de alocação de risco e de intangíveis. Por que eu produzo uma parte, sei lá, no Vietnã e importo para cá? Eu tenho que mostrar isso daqui. Tá? E o relatório country by country, ou país a país, no qual você vai demonstrar ali quanto que cada empresa do grupo lucra, quanto que cada empresa do grupo pratica de preços de transferência dentro do grupo. Tá? Isso é a documentação que, embora a empresa possa não estar obrigada a entregar, ela tem que ter essa documentação
guardadinha, bonitinha, para, em caso de fiscalização, entregar. O Caio, e aí um ponto relacionado ao local file que é bem importante, né? Você comentou da estrutura organizacional, mas para vocês entenderem qual que é o nível de detalhe que a gente chega nessa documentação, quando a gente fala daquela cesta de itens, cesta de produtos, cesta de transações, a gente vai no nível, por exemplo, de avaliar a composição química de um determinado produto e especificar ela dentro do local file, para que o fisco entenda o porquê você está fazendo aquele estudo, porquê você está falando que vai utilizar o método que você está propondo e onde ele se enquadra com os demais produtos e os demais comparáveis que você está utilizando para sua análise. Então, é de fato uma documentação muito completa, muito específica. Eu digo até que muitas vezes os funcionários da empresa, até a administração da empresa, não conhece o nível de detalhe que a gente vai chegar na análise de preço de transferência. Porque, de fato, a gente vai sentar com a engenharia, a gente vai sentar com o departamento de custos, com a controladoria, a gente vai discutir com todos os key users realmente que têm informações relacionadas a partes no exterior relacionadas, né? Exatamente. É um trabalho, como eu disse, acabou o trabalho de transfer pricing de uma semana. Tá? Você imagina como é que é a agenda do controller de uma empresa de médio porte, tá? Para sentar com um cara chato na frente dele, que vai fazer um monte de pergunta indecente para ele, certo? Como é que ele vai responder a isso? É tempo, gente. A gente está falando especificamente em tempo. Tá? Uma vez feito tudo isso, tá certo? Vem a parte que eu tenho certeza que o pessoal mais adora, né? Que são os ajustes. Né? Então, a Receita Federal entendeu, tá certo? Que existe um ajuste espontâneo, quer dizer, a empresa apurou lá e num exemplo bem simplista, tá certo? Que a empresa ela tem uma lucratividade de 1% no mercado, tá certo? Aplicou-se o famoso TNMM, chegou-se lá numa lucratividade, margens líquidas, né, de 1%, o mercado pratica 5%. Então, o que eu tenho que fazer, aonde que eu tenho que mexer para transformar 1 em 5? Da onde eu vou tirar esses 4%? Esses 4%, a Receita entende que são operações convinculadas. Então, você vai ter que baixar o valor, um valor X, tá certo? Para chegar nos 5%, tá bom? E este valor que você baixou, para chegar nos 5%, você baixou no seu custo, que é o único lugar que você pode mexer, certo? Esse valor é o valor do seu ajuste. Pois muito bem, você vai pegar esse ajuste e vai declarar esse ajuste para fins de transfer pricing. Aí vai pagar um imposto de renda em cima disso. Lindo, fantástico, maravilhoso. A Receita Federal foi lá, tá certo? Não disse que não tem ajuste, certo? Foi lá, falou, não tem ajuste nenhum. Eu apliquei o TNMM e não deu ajuste nenhum. O fiscal foi lá, entendeu que, opa, você poderia ter aplicado um PRL aqui, você tem um ajuste de X, certo? Portanto, eu adiciono às suas bases tributáveis de IR e CS o valor que eu achei. Tá? E um detalhe interessantíssimo, tá? Que a gente até agora não comentou, ia deixar para o final, tá? Mas o que acontece? A pessoa que fez o cálculo dentro da empresa, o controller, o CFO da empresa, o diretor, o presidente da empresa, ele agora é responsável pelos cálculos. Tá? Contratando um terceiro para fazer o cálculo, este terceiro também assume responsabilidade pelos cálculos. Então, você imagina se a gente, para fazer um trabalho, né, que era com nota fiscal eletrônica, XML, SPED, coisa que a Receita já tinha informação,
a gente muitas vezes era chato nos detalhes. Imagina agora que a gente responde solidariamente por isso. Nós vamos ser muito mais chato, tá? O ajuste compensatório, tá certo? Realizado pela empresa no Brasil até o encerramento do ano calendário para ajustar a transação ao valor do arm's length. Poderá ter um efeito de aumentar ou reduzir a base de cálculo do IR e da CS. A parte do aumentar, gente, eu não tenho a menor dúvida, tá? O aumentar, sem problema, o governo vai falar, você tem que aumentar a sua base de cálculo. Joia! Durante o ano, eu faço acertos e conserto isso. Agora, eu quero ver o primeiro que falar, Receita Federal, estou mandando grana para fora porque eu tenho que reduzir. Eu extrapolei os quartis, tá? E eu tenho que mandar dinheiro para fora para compensar a minha vinculada lá fora. Esse eu quero ver. Esse é o primeiro que a gente não tem nem previsão ainda, né, Caio? Não. Relacionado a Banco Central. Como que eu vou fazer essa remessa? Não existe um ajuste contrário de preço de transferência para eu justificar essa transação. Então, vocês veem o quão desconexo a gente ainda está com essa situação, né? A gente não sabe se a aduana vai ter impacto, se a Receita Federal vai ter impacto, se o Banco Central vai ter impacto, mas no final das contas a gente vê que tudo, né, tá ligado e alguma coisa vai sair daí. Agora, quando também, e eu acho até importante mencionar isso em conversa com o Mário, com o Caio, a gente tem mais ou menos o mesmo pensamento em relação aos nossos clientes, que foi justamente para 2023 aconselhá-los a realmente não migrar para a nova metodologia. A gente tem alguns aqui que efetivaram, né, a solicitação, já estão fazendo os estudos, mas, no geral, a gente pediu para que esse tempo fosse dado, para que a gente permanecesse na legislação atual, para que a gente tivesse tempo para entender essas lacunas que existem na legislação, que não são poucas. Né? A gente tem muita coisa ainda que está sendo discutida, que vai sair nos próximos meses, esperamos, né? Assim como esperamos a IN 2161, a gente está esperando mudanças e atualizações dessa instrução normativa em breve. Né? Esperamos com muita força aí. Muita força, porque segundo consta, né? Segundo reza a lenda, né? A Receita Federal vai emitir instruções normativas específicas para cada caso específico que existir. Então, esse aqui é um caso. Como é que eu vou mandar dinheiro para fora para reduzir a minha base de lucratividade? Tá? E mesmo quando eu falo em aumentar, tá certo? Porque como é que eu aumento a minha base de cálculo? Eu tenho que, como o João bem disse, eu tenho que refletir isso no Comex, na aduana. Opa, o cara me passou aqui uma nota de crédito, tá, de $1 milhão. Como é que eu faço a correção da minha DI? Né? Se é que eu tenho que fazer, né? Que eu paguei imposto em cima disso, né? Eu posso recuperar o imposto de importação que eu paguei em cima disso? Então, assim, gente... Isso vai gerar uma cadeia de discussões que não dá para imaginar. De fato, tem muita coisa para ser avaliada nesse meio do caminho. A gente tinha essa situação na legislação anterior, né? Os complementos no final do ano, deu um ajuste muito grande, vamos pedir aí uma nota de crédito para as famosas notas de crédito. E a gente fazia, né, esse ajuste de acordo com o que a empresa solicitava, pensando justamente nesse ajuste. Mas aí vem essa questão, né? Esse ajuste que a gente tem que fazer na contabilidade, ela deveria refletir na operação. Não é como a gente fazia para fins de preço de transferência, que era pegar aquele valor em notas que a gente tinha de crédito e incluir no nosso cálculo de preço de transferência, mas não reabrir o período contábil que a gente está analisando. Isso é muito sensível, porque o que a legislação traz agora, de fato, é que se você for fazer esse ajuste, você precisa reabrir seu período contábil. Então, reabrir mês a mês e fazer a alocação disso para que reflita no final do ano.
A gente está pensando em uma operação que a gente vai precisar esperar o ano acontecer, todas as operações para a gente sentir o que aconteceu e lá no final do ano reabrir todo o período contábil para corrigir isso. Eu já digo de antemão que é insano. E eu acho que pouco provável que os nossos clientes vão querer fazer isso. Você falou que a legislação ela traz algumas armadilhas, né? Quando a gente olha a questão de delineamento de operação, a gente lembrar que a legislação, o conceito de basket, de compensação de ajuste positivo e negativo, não está na legislação atual. A IN não trouxe a compensação de ajustes, né? Então, se a gente pegar assim, olha, como o brasileiro é criativo, né? Se a gente pega uma transação, analisa que a transação A vai trazer um ajuste, a transação B não vai trazer ajuste, e eu sou criativo e falo, vou tratar tudo como uma única transação. É possível? É. É possível? É. Depende, né? Mas quando eu faço a somatória dessas duas transações, anulo um ajuste positivo com um ajuste negativo. Aí eu pergunto, como o físico vai se comportar isso se ele descobrir essa transação tratada em separado, ela tem um ajuste, né? E ela, sendo acoplada a outra transação, ela não tem ajuste. Porque eu estou trazendo o conceito de basket, de compensação, né? Isso também não está explícito. A lei não fala como tratar isso, caso aconteça, né? Se eu vou ter que ser conservador e tratar, olha, descobri que a transação A tem ajuste, a transação B não tem, então vou tratar separadamente. Ou, independente disso, eu posso tratar uma transação única, né? É complicado. Gente, temos 5 minutinhos aqui para acabar a apresentação, né? Então, vamos lá. Como se preparar para as novas regras, certo? Primeira coisa, eu faço adesão em 2023? João já falou isso, não recomendamos. Não aconselhamos. Não aconselhamos. Mas depende do cenário de ajustes atual da empresa, tá? Deve considerar que haverá inclusão de novos estudos de operações que hoje não são abarcadas, royalties, intangíveis, contratos de compartilhamento de custo, financiamento, etc. Tá? A gente tem regulamentações ainda que nós não sabemos. Tá? Identificando, né, a identificação das transações, né, e análise das documentações globais. Primeira coisa, quem tem empresa no exterior, que já faz o cálculo lá na OCDE, peçam a documentação para análise. Não tem alternativa. Tá? Verificar se a empresa brasileira, tá certo? Como é que ela vai fazer com o local file, master file e o country by country report. Acesso ao local file das empresas do grupo. Não basta simplesmente o cara mandar em master file. Eu preciso ter acesso ao local file, principalmente de empresas, por exemplo, localizadas na Argentina, Chile, México, que já adotam os padrões da OCDE. Tá? Eu vou obrigatoriamente ter que identificar todas as transações que a entidade brasileira realiza com as empresas relacionadas e realizar estudo para a caracterização da entidade brasileira. Não consigo fazer, repito, com o estudo lá de fora. Não tem como. Tá bom? Tem que verificar se tem aderência, identificar parte, documentação, necessidade de realização de alguma mudança em transação. Como eu falei, a gente volta à cultura da empresa, contrato, preço, função, risco, ativo, tudo isso vai sofrer com a nova legislação de transfer pricing. As empresas estão achando que é simplesmente, como era até então, uma simples linha no final do DRE, não é mais. Tá? Análise das comparabilidades, tudo, atentar para eventuais impactos em outra legislação. Como o João comentou, valoração aduaneira, como é que fica a história? Não sabemos ainda. Estabelecer um plano de ação para adequação do novo regulamento. Tá? Como é que eu vou agir? O controller vai poder atender o chato do Mário uma semana, 8 horas por dia? Se não, nem começamos com a história. Tá certo? Como ficarão, tá? E eu e o Mário tivemos essa experiência conversando informalmente, né? Uma pessoa falou para a gente, não, eu só tenho transfer pricing de uma operação. Aí a gente descobriu que ele tinha empréstimo, compra de peça, tinha um monte de coisa. Então, como ficam os contratos de empréstimo, longo prazo, commodities?
saldos de estoque em 31/12. Gente, tudo isso tem que ser discutido, tudo isso tem que ser analisado, e conto para vocês, não é da noite para o dia. Sem falar que Caio, tem operações que nem está previsto aqui, né? Tem a empresa é um organismo vivo. Aquilo que a gente mapeou hoje, ela pode mudar amanhã. Até o final do ano muda todo o cenário. Sim. Caio, eu lembrei de um ponto aqui que você comentou também alguns slides atrás. Acabou os slides. Boa. Que é referente a... Me fugiu aqui. Coloca ali no último slide, só para eu me recordar aqui. Vamos pegar no tranco. Então, a gente fala muito sobre contratos, né? E lá num slide anterior, quando você estava falando sobre o delineamento, da análise dos contratos, quando a gente está falando dessa regra de contratos, o contrato ele é muito subjetivo, tá? A análise ela não tem que ser feita especificamente com um contrato firmado e assinado. As discussões e a legislação ela traz, inclusive, que e-mails, discussões que foram tidas através de telefone, qualquer coisa que possa vincular a uma possibilidade de contrato, uma possibilidade de transação. A exemplo, eu desenvolvi aqui uma planilha em Excel que ela faz um cálculo de juros. E aí eu vou compartilhar essa planilha com o meu par lá nos Estados Unidos. E ele vai utilizar essa planilha, né? Por que ele está utilizando essa planilha? Melhora o trabalho dele? Melhora o trabalho dele, ele reduz horas, teve um custo de horas meu para desenvolver isso, e eu compartilhei com ele. Tem um contrato firmado? Não tem um contrato firmado. Tem um pagamento feito para o Brasil relacionado a essa planilha? Não tem um pagamento. Então, existe um certo contrato pelo fundo da operação, porque eu cedi uma inteligência minha para ele utilizar. E isso está beneficiando o negócio dele. Então, o contrato ele vai além daquele papel escrito com vários artigos, várias sessões e uma assinatura para uma análise realmente do que é discutido relacionado àquela operação. Até porque muitas empresas a gente vê aí não tem um contrato de como a operação de importação vai funcionar. Eles fazem porque foi transacionado daquela forma. Sim. Mas feito em contrato... E sem falar, né, João, que é assim, você fez a planilha e passou lá para fora. Lá fora está usando. Opa, aconteceu alguma coisa com a planilha, deu erro na planilha. Chama o João. Exato. João, arruma aí esse ponto, consegue? Aí. E isso vira um contrato informal, no qual o João, 10 horas por mês, 20 horas por mês, trabalha para o pessoal lá fora. É o suporte. E aí, como é que fica essa história? Né? Então, outras coisas, tem empresa que tem praxe de mercado. O mercado funciona dessa forma. E a empresa, ela não tem um contrato, mas ela opera porque aquele ramo de atividade da empresa opera dessa forma. O setor dela opera dessa forma. Né? É praxe de mercado. Né? É praxe de mercado. Bom, pessoal, a apresentação, estamos recebendo aí várias mensagens, parabenizando vocês pela apresentação. E antes de abrir para tirar as dúvidas aí dos participantes, faltou um ponto que eu sei que vocês são bastante humildes, né, em falar. Toda essa discussão, né, quer dizer, tudo isso que foi dito, né, não que no passado não se tinha a devida responsabilidade, mas a partir de agora, né, as empresas que prestarem serviços para cálculo do TP são responsáveis solidárias em todas as instâncias, está correto? Exatamente. A gente tinha um sócio na Deloitte que ele falava o seguinte: eu não vendo seguro, eu vendo um cálculo de preços de transferência, eu não vendo seguro. Tá? A nova legislação, você praticamente está vendendo um seguro. Tá? Eu vou ter que bater no peito e falar que o meu cálculo está correto. Para que eu possa fazer isso, eu vou ter que
buscar os mínimos detalhes da empresa. Então, portanto, a gente vai ser chato num nível nunca antes visto. E vai refletir nos honorários do trabalho também. Sim, não, essa parte não tem nem o que falar, né? Porque... Então, agora pode ter certeza que vai começar a descer a quantidade de participantes aqui, ó. Bom, pessoal, infelizmente não é barato mais. Para os participantes, sinta-se à vontade de fazer as suas perguntas, tirarem as suas dúvidas, tá? O material vai ser distribuído, esse webinar está sendo gravado, vamos encaminhar para vocês, tá? Então, se vocês quiserem fazer as perguntas, o pessoal está à disposição. Ok. A nossa ideia é pegar todas as perguntas que vocês passarem para a gente, tá certo? Consolidar as perguntas, porque muitas perguntas podem ser repetidas, tá certo? E responder todas elas, a gente compartilha aqui no nosso grupo, responde todas as perguntas, tá certo? E encaminha para vocês esse material respondido, tá? Porque muitas vezes a dúvida de um é a dúvida do outro, né? E a gente sabe que às vezes a forma como se pergunta, tá? Ainda mais uma legislação subjetiva como a gente tem hoje, ela vai, como é que se fala? Resultar em entendimentos e respostas diferentes. Tá? Então, fiquem à vontade aí para perguntar, para querer, né? Enfim, sintam-se em casa. Meu medo, se não tiver pergunta, que daqui a pessoa também não entendeu nada. Ou o tema é muito complexo, ou a gente não soube explicar nada. No tempo que eu dava aula, quando a gente perguntava assim para a classe, né? Alguém tem dúvida? A gente tinha 2 medos, né? E ninguém perguntou, né? E aí você fala, nossa, eu sou um excelente professor. Excelente. Eu só tenho uma pergunta aqui. Vocês entendem que o TP é uma linha de negócios para que tipo de negócio? Por exemplo, auditoria, consultoria, advogados e contabilidade. Uma pergunta do Cláudio. Minha opinião, tá? Ela vai envolver todas as linhas de negócio. E também tem uma questão, né, Caio? Foi uma pergunta que ela tem 2 desdobramentos que eu vejo. Quando a gente tem uma empresa de consultoria, auditoria, né, e história de advocacia, quando a gente fala que a gente é solidário, a gente tem a questão da independência. Imagina assim, uma empresa que auditou, que está auditando, ela não pode fazer o cálculo, porque se ela já está auditando, ela não pode ser responsável das 2 pontas ao mesmo tempo, né? Então, fica mais claro ainda a questão da independência, né? Se eu sou consultoria tributária e estou fazendo o cálculo de imposto de transferência, estou sendo solidário, e na minha empresa tem auditoria, eu não posso ser auditor. Ou melhor, eu sou escritório de advocacia, defendo a empresa, faço, né? E vou fazer cálculo do TP sendo solidário, como é que eu posso defender a parte que eu estou envolvida? Então, não posso. Então, agora a questão da independência também tem que ser observada. Eu não posso defender algo que eu fiz o cálculo, né? Eu não posso auditar algo que eu também fiz o cálculo. Sim. Então, tem que separar. E sem falar o seguinte, né? Nos meus tempos de Big Four, o sócio da auditoria chegava para a gente e falava assim, né? Você tem 4 horas para revisar o cálculo. Isso não existe mais. Meu amigo, a gente não sabe nem como isso vai funcionar com a auditoria, né? Talvez já era subjetivo antes. A gente tinha ali uma questão que o auditor sempre olhava para o especialista de preço de transferência e falava, qual que é o risco? Não sei. Qual que é você consegue quantificar? Qual a materialidade? Eu só consigo quantificar a partir do momento que eu faço o cálculo completo. Então, eu vou comparar o cálculo do seu cliente com o meu cálculo. Com 4 horas, a gente não conseguia fazer essa análise. Então, de fato, a análise ela sempre foi feita com base em amostragens e não conseguindo trazer 100% da possibilidade de divergência aí nas avaliações, né? Então, agora vai ser mais complexo. Porque é um estudo. Sim. E a gente vai ter que pegar esse dado, estudar muito tempo. Eu não sei nem como isso vai ficar dentro de um escopo de auditoria, sendo bem honesto. Sim. Não, eu vejo mais, né, João? Se eu sou auditor e eu validei o seu cálculo, eu sou corresponsável.
Exato. Se eu Pessoal, sou tem mais de advocacia e sou correspondente, então, excelente, olha, o Mário fez o cálculo para o Caio, né? Deu algo errado. Peraí, eu fiz o cálculo da melhor forma possível, vou me defender. Porém, ainda tem uma justificação, mas eu também fui auditado. O auditor falou que está correto. Se ele usou 4 horas, 2 ou 1, não interessa. Ele deu o ok dele, então ele é corresponsável. São 2 pessoas a mais na cadeia. Como a auditoria vai se comportar, também não sei. Pessoal, tem mais uma pergunta aqui. No âmbito de contratos, todas as celebrações precisarão passar por revisão? Comissões, serviços, suporte, né? Os contratos precisarão fazer menções exclusivas aos novos normativos, a IN da Receita? Não, eu vejo que não, tá? Mas que eles vão ter que passar por revisão, sim, tá certo? Com toda certeza. Com toda certeza. Vão ter que ser adequados à nova legislação, sim, porque eu não estou mais falando simplesmente em pessoas vinculadas, eu estou falando em influência. Então, os contratos vão ter que ser muito mais bem redigidos do que já são. Eu vou ter que fazer um contrato olhando a legislação. Não vai ter que ter lá o artigo tal da lei, da IN, mas a gente vai ter que olhar um por um, tá? E, inclusive, aquilo que não tem contrato, tá? Mas que é praticado. E aí, Claudinei, a gente volta naquela discussão onde a gente fala sobre o tipo da operação e como que esse contrato vai suportar essa operação. Pode ser que eu tenha que mexer em alguma coisa, mas eu vou ter impactos em outros âmbitos, né? Como a gente comentou, na aduana, no Banco Central, como que isso vai refletir? Então, não é simplesmente a equipe de preço de transferência que vai estar trabalhando com você fazer uma análise, mostrar para você o que você tem que fazer e você ir lá e fazer isso. Porque a análise é muito mais extensa. E aí, de fato, tem coisas que já adianto. Não vai ser a equipe de preço de transferência que vai te dar toda a resposta, né? Inclusive, para os trabalhos, como o próprio Caio comentou, a gente já não trabalha mais com um especialista de preço de transferência. A gente trabalha com um grupo de profissionais onde a gente tem especialistas em finanças, a gente tem especialistas em economia, a gente tem o próprio especialista de transfer pricing que entende os guidelines e a nossa legislação. Então, os temas isolados, onde eu tenho, por exemplo, um CSC, eu vou sentar com o pessoal que é especialista em CSC para entender aquela operação junto com eles, não simplesmente com a empresa. Porque, às vezes, você desenvolve um centro de compartilhamento de custos e você consegue trazer a visão, mas ela não reflete a realidade que um contrato comum seguiria. E essa equipe apartada, ela vai conseguir trazer para a gente, olha, o CSC foi feito de forma correta ou não, tem esse ponto que podem impactar na análise que você vai fazer. Sim, e eu vou dizer, eu vou um pouco mais longe, né, João? O que acontece? A gente vai ter que olhar contratos, tá? Por exemplo, que hoje estão usando o LIBOR mais 3. LIBOR mais 3,5. Que a LIBOR já não é nem mais utilizada. A LIBOR não existe mais. O que eu faço com isso? É outro problema, né? Que para falar de taxa de juros, a Receita não define qual taxa de juros. Aí eu vou um pouco mais longe, tá? Como a gente encontra algumas vezes em clientes, tá? Eu tenho um contrato de empréstimo, mas eu não preciso fazer nada com esse empréstimo, tá certo? Porque, afinal de contas, eu fiz esse empréstimo com o Itaú. Eu fiz esse empréstimo com o Bradesco, né? Mas a hora que eu pego o contrato lá bonitinho, que eu vou olhar, opa, ele é feito com o Itaú aqui, assinando, o Itaú do Brasil, da agência que eu tenho aqui do lado de casa, assinando pelo Itaú de Nassau. Né? Mas para um pouquinho, Nassau é paraíso fiscal. Opa! Um contrato assinado no Brasil com um banco, uma instituição bancária brasileira, mas suportado por uma instituição que é de Nassau. É paraíso fiscal, é transfer pricing. Então, a gente, os contratos agora têm que ser muito mais bem estudados
pela questão de transfer pricing, né? Contratos que até então eu entendia que eu não tinha necessidade de fazer, porque afinal de contas é um contratinho que eu tenho aqui de manutenção, né? Opa, como é que funciona esse contrato? Né? E a maioria desses estudos, né, a gente consegue pegar essa informação, muitas vezes não é numa reunião formal com o CFO, com o CEO, enfim. A gente vai pegar essa informação no refeitório, quando você está sentado lá no bandejão, tá? Conversando com quem põe a mão na massa, que ele fala, mas o contrato é com o Nassau. Você fala, como? Oi? Cadê esse contrato? Né? Cadê esse contrato? Aonde está isso? Né? Então, a gente tem que pensar muito agora na formalização, tá? E aí, né, fazendo um paralelo, né, com países que fazem essa formalização muito bem, tá? Lembrem-se que vocês também estão gerando provas, né, do que vocês estão fazendo, para o bem e para o mal. Tá? Então, muito cuidado com isso. Como eu falei, é uma mudança de cultura da empresa. Nós estamos saindo de uma cultura Brasil, nós estamos saindo de uma cultura que eu faço o que eu quero, porque a partir de qualquer momento eu refaço, eu entrego um novo cálculo, eu faço. Nós estamos partindo para um padrão OCDE. Nós estamos partindo para um negócio que, se você escreveu, é aquilo que tem que ser cumprido. E isso vai refletir, quando você fizer o country by country, quando você fizer o master file, isso vai refletir nos países na quais as suas empresas estão. Porque vocês acham que o country by country vai servir para quê? Para os outros governos trocarem figurinhas e verem que vocês estão lucrando mais onde não deveriam. Mais alguma pergunta, pessoal? Se ninguém tiver mais alguma dúvida, a gente está encerrando esse nosso bate-papo. Se vocês tiverem mais dúvidas aí também, gente, compartilhem por e-mail com a gente, que a gente vai discutindo também. Fiquem à vontade. Tá. Fiquem à vontade para contactar o Edmundo, o pessoal, para tirar dúvidas, passar as dúvidas para a gente, tá certo? A nossa ideia é fazer com que essa legislação de transfer pricing fique o mais claro possível, tá? Porque não tem coisa pior, tá? No meu ponto de vista, do que você ter que refazer um trabalho que você pagou caro, tá? Que você vai pagar de novo, certo? E muitas vezes isso daí vai gerar um problema gigantesco para as empresas. Lembrando que uma fiscalização ela não acontece no ano. Essa documentação só vai vista daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos eu nem sei o que eu tomei no café da manhã. Então, a gente vai o quê? Vai ter o quê? Vai pegar aquele documento, vai ler, vai entender, aí depois fala, mas não era bem assim. Mas já foi. Né? Daqui a 5 anos, hoje o que está na memória, né, o que está sendo feito é recente, então ela tem que refletir isso no documento. Porque daqui a 5 anos, isso vai ser a nossa segurança. E por isso que o local file, por exemplo, ele é extremamente detalhista, né? Porque, na realidade, quando você pegar o local file e for discutir os termos estão todos na documentação. É um relatório extremamente extenso com o mínimo dos detalhes. Então, você não vai precisar guardar um e-mail de... Não, essa documentação foi passada, esse contrato foi firmado através do e-mail X anexado. Você tem toda uma base de provas na própria documentação. Então, se você faz ela bem durante o ano, você vai ter um suporte muito bom quando você for fiscalizado. Se você não fizer, primeiro que a implicação vai ser grande, né? E segundo que você não vai saber explicar. O pessoal não faz pergunta, eu vou fazer. A pergunta que todo mundo me faz e ninguém tem... Tá lá. Qual base o fisco vai usar? Rezam as lendas, né? Papo de vendedor, tá certo? Que é de uma determinada empresa do mercado externo. Tá? Reza a lenda. Tá? Tá? E aí falando para vocês, se fosse eu, tá certo?
meu sócio se disputa, ele vai ter um chilique, tá? Mas se eu sou o dono da base, uma base robusta, uma base confiável, uma base auditável, tá? Eu disponibilizo de graça essa base para a Receita Federal. Eu nem cobro, falo, tá aqui, meu amigo. Você só fala o seguinte, eu uso a base tal. Tá? Porque assim, a gente sabe que a Receita Federal, se ela quiser, ela tem os dados via EFDs, via ECFs, via ECDs, ela tem possibilidade de montar essa base de dados. Todavia, né, aí tem a vírgula, né? Todavia, essa base não é pública. Ele não pode disponibilizar os dados que eles têm internamente. Então, eles vão ter que aceitar dados dessas empresas que são públicas. Tá? Então, alguma empresa, pelo menos já que eu conversei, ele falou que eles estariam disponibilizando os dados, a base de dados deles para a Receita Federal. Então, o que eu posso afirmar vai ser uma base externa, não vai ser uma base local, vai ser uma base externa. Tá? Nós temos bases aí em alguns países do mundo, uma base em especial é a maior base que se tem conhecimento, e eu imagino que esses caras que vão oferecer para a Receita Federal esse ponto, tá? E só lembrando, tá? Também um detalhe, agora que a Mara tocou na parte de base de dados, tá? Não existe, até o presente momento, uma base única que suporte transações de lucratividade, transações de commodity, transações de empréstimos, transações de royalties, tá? O mundo OCDE especializou-se em bases, cada empresa se especializou em um tipo de base. Tá? Então, não é assim, eu vou contratar a empresa X, eu tenho tudo lá dentro. Não. Você vai ter que contratar a X, a Y, a Z, a W, a A, a B, dependendo do trabalho que você for fazer. E o custo só aumenta. E o custo, né? É o que eu falava. A gente até então, quando a gente falava em cálculos de transfer pricing, nós tínhamos já um custo totalmente depreciado do que foi gasto, do que foi investido para desenvolver os sistemas. A partir de agora, acabou-se isso. A gente tem custos efetivos por trabalho feito, por trabalho realizado, e esses custos vão influenciar o custo final do trabalho. E volto lá no primeiro slide, tá? Não existe milagre, esses custos são altos, tá certo? E, portanto, não esperem, né, preços propostas, né, de preços de transferência com base no que a gente tinha até agora. E desconfie se aparecer coisa barata. Desconfie se aparecer coisa barata. Outra pergunta, assim, pessoal, né? Diante da nossa experiência aí nos últimos 20 anos de preço de transferência, um pouquinho mais até, a gente sempre observou que o fisco, quando ele faz uma operação de fiscalização, ele demanda de 6 meses a um ano. Isso no PRL, né? Com as informações internas. Na visão de vocês, meus amigos, como você acha que o fisco vai se comportar em questão de tempo de uma fiscalização? A grosso modo, tá? E sendo bem simplista na minha resposta, tá? Quem optar pelos métodos de lucratividade, o fisco já tem essa informação lá dentro da casa dele. Ele vai chegar e vai falar, opa, o Mário falou que tem uma lucratividade de 5%. Opa, deixa eu pegar aqui a ECF dele, deixa eu pegar aqui a ECD dele, tá? Eu já bato isso e bate pronto. É sistema deles, tá? Se tiver... O trabalho vai ser ir até a base de dados para buscar Exatamente. a comparável. A comparável, tá? Mas o que vai acontecer? Eu já descaracterizo o estudo do Mário, porque ele fala assim, opa, eu tenho 5% de lucratividade. Opa, esse miserável está falando para mim que está no prejuízo há não sei quantos anos, não tem lucratividade nenhuma, como é que ele mente descaradamente? Então, eu acho que, num primeiro momento, tá, nós vamos ter aí meio que um festival de fiscalizações, tá?
nós vamos ter muitas fiscalizações ocorrendo, tá? Como foi na virada da 12715, né? Matou lá o primeiro ano, fiscalização em cima de fiscalização. E um detalhe, né? Agora nós vamos começar a ver fiscalizações de exportação, coisa que a gente não via. Então, eu acho que o cenário para termos de fiscalização, ele não vai ser dos mais agradáveis para as empresas, tá? Eu acho que o ano de 2024 vai ser relativamente tranquilo, porque você não vai ter entregue ainda muitas informações, uma parte das empresas entrar na lei antiga, mas começamos 2025, tá? Os primeiros meses ali de 2025, eu vejo um cenário um tanto quanto complexo para fiscalização. Ainda mais para quem adotar as novas regras. Perfeito. Bom, pessoal, muito obrigado a todos por participarem, né? Obrigado pelo tempo de vocês e muito provavelmente pela toda essa discussão, quem sabe no primeiro trimestre do ano que vem, a gente volta a falar de TP também, tá bom? Perfeito, gente. Maravilha. Obrigado, gente. Obrigado pela atenção de todo mundo. Até mais. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.